Oi, é o seu programa Só Saúde entrando no ar aqui pela sua AltV. E hoje nós vamos falar aqui sobre dentes, né? Porque sabe que hoje é o dia do dentista. Então, eu já trouxe logo um montão de dentistas para você. E a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa que é a cirurgia ortognática e outros assuntos. Então, eu vou apresentar aqui os doutores que eu estou recebendo hoje. Aqui, doutor Cícero Lascala, que é mestre, doutor, especialista em ortodontia e ortopedia facial, ortopedia funcional dos maxilares, periodontia, radiologia e imaginologia. Bom, doutor Cícero, o que é cirurgia ortognática, para que ela serve, por que ela existe? Na verdade, é um recurso utilizado, por exemplo, quando nós temos uma criança em desenvolvimento, que começam a apresentar alterações nas suas bases ósseas e não de uma possibilidade de tratamento no meios interceptativos ou corretivos, como a ortopedia, por exemplo, ainda nos resta o recurso das cirurgias ortognáticas. Quando o senhor fala tratamento com a ortopedia, está falando de tratamento com aparelhos, né? Com aparelhos que vão desenvolver ou inibir o crescimento facial. Às vezes, por desinformações até do paciente, ele acaba chegando para nós, ortopedistas e ortodontistas, muito tarde. Então, os recursos preventivos ou interceptativos já não se fazem mais presentes. Então, aí sim a necessidade da cirurgia ortognática para a correção dessas alterações basais. Mas, enquanto em crescimento, a ortopedia ainda consegue diminuir bastante, significativamente, e até sanar todos os problemas dessas alterações, tanto da maxila como da mandíbula. Tá, e o que o doutor está falando vai de encontro exatamente ao que a doutora Adriana fala sempre, né, doutora? Tem que ir no dentista logo, né? O ideal é isso. O ideal é que você faça, como o doutor falou, a ortopedia, que é o uso daqueles aparelhos móveis. Às vezes, Isabel, tem gente que chega no consultório falando: ai, mas ele é tão pequenininho, ainda nem tem todos os dentes permanentes, eu preciso pôr aparelho agora. Às vezes é aí que é a necessidade do aparelho, porque vai começar o primeiro grande surto de crescimento das arcadas. Aí, nesse primeiro grande surto, você estimula onde não está crescendo muito, segura onde está crescendo demais e tenta equilibrar essa mordida com as arcadas. Daí, depois que você fizer esse tratamento, que você já tiver os ossos crescidos, a maxila e a mandíbula com crescimento já terminado, finalizado, se ainda assim restar algum crescimento exagerado ou aquém do que era esperado, mesmo durante o uso do aparelho, aí é como o doutor falou, você faz mão, você usa a cirurgia ortognática daí para corrigir o que falta. Um caso bem comum, né, doutor? É aquele que tem o queixinho para frente. Prognatas, né? Por mais que segure, e esses às vezes métodos acontece. são o que a ortopedia utiliza com seus aparelhos em fase de crescimento, né? Passando da fase de crescimento, hoje a gente considera provavelmente as meninas por volta de 14, 15 anos e os homens de 16, 17 anos. Quando essas alterações estão presentes nessa idade, não resta muito recursos ortodônticos ou ortopédicos, e sim os cirúrgicos. Que aí entra o nosso amigo Gustavo doutor Gustavo, né? Então, aí, e as cirurgias são complicadas? Então, só complementando o que o doutor Cícero falou, a cirurgia ortognática vai ser um complemento, né, daquele paciente que tem o queixinho ou não tem o queixinho, mas muito voltado para a parte funcional. Porque esses pacientes que não têm o queixinho ou têm demais, eles muito provavelmente, às vezes, eles não conseguem ter uma respiração, eles podem ter um problema de respiração, eles podem dormir mal, podem roncar. E com a cirurgia, com o auxílio da ortodontia e da ortopedia, a gente consegue ter um melhor resultado para o nosso paciente. Pois é, não é uma coisa estética, é uma coisa funcional, é a saúde, né? Exatamente. O dentista cuida da tua saúde, né? Não da tua beleza, mas a beleza vem junto. É um complemento. É a complementação, acaba vindo junto, é a consequência, né, do tratamento. É consequência, mas o objetivo não é esse. O objetivo é fazer com que toda a mastigação e tudo seja... Eu acredito que o maior objetivo desse tipo de tratamento é a estabilidade, né? E, assim, o prognóstico do caso. Então, assim, com a cirurgia, eu acredito que o resultado do paciente que está em desenvolvimento, né, que foi para a cirurgia, que a gente não teve um resultado satisfatório, que a gente consiga que esse paciente fique satisfeito com o resultado do tratamento. E tornando ele harmônico, né? Exatamente. A sua face, com a face harmônica, né? Que hoje é o mais
Agora, os doutores trouxeram casos para a gente mostrar, né? Certo. E eu queria ver primeiro os casos do doutor Cícero. Vamos ver, Cadu? Ah, tá lá, quer ver? Já vai entrar na sua tela. É legal, esses casos são bárbaros para a gente ver. De qualquer Pra dar uma maneira, boa a gente sempre busca o equilíbrio, né, Isabel? Na odontopediatria, na cirurgia ou na ortopedia, a busca sempre é do equilíbrio da face, das arcadas, mastigação e das funções. E a odontopediatra é um dos pontos fundamentais, porque, na verdade, é o primeiro profissional a ter contato com as crianças. E muitos ainda, não como a doutora tem bastante conhecimento, mas não tem esse conhecimento, principalmente de ortopedia, né? Então, o que a gente está mostrando são essas alterações classes, que a gente classifica como classe 1, 2, 3, né? Então, as classes 2, que são aqueles pacientes tipo Noel Rosa, como a gente estava conversando, né? Da face estética, que não apresentam queixo, né? Ele pode ter alterações por falta de desenvolvimento da mandíbula ou por um crescimento excessivo da maxila, que vai dar esses aspectos que nós estamos vendo agora. Acho que tem um caso clínico também. Veja, então, essa criança tem 8 anos de idade e tem uma discrepância de quase 16 milímetros, quando nessa idade já deveria estar as bases equilibradas. E se você não intervir numa criança dessa, nesse momento, tudo bem que nós vamos levar um certo tempo para tratar, mas com certeza essa classe 2 vai se permanecer, porque para o sistema está tudo normal. Mas para nós a gente pode ver que não. Veja o perfil do paciente que é bem alterado, né? E as classes 3, que são os famosos prognatas, né? Que tem um desenvolvimento do queixo, que também pode ser do queixo desenvolvido, como o da maxila retruída, que vai nos dar esses aspectos, né? Normalmente muito mais ligados a alterações principalmente hereditárias, né? Isso já vem dos pais, dos avós. Esses são os casos mais difíceis da gente. É hereditário, A grande maioria é. Que né? interessante. Então, veja, o vô operou, o pai operou, e ele com quase 11 anos, a gente tentando amenizar e até corrigir as bases ósseas desse menino para que a gente, com os mecanismos de ortopedia, a gente consiga estabilizar e dar harmonia nessa face desse paciente. Como tudo na saúde, quanto antes intervir, melhor? Sim. Eu vou mostrar um caso, uma intervenção numa criança de 2 anos e meio de idade. Né? Então, esse é um dos aparelhos que nós utilizamos, né? Na tentativa de estimular a maxila e na tentativa de manter ou inibir o crescimento exagerado dessa mandíbula. Esse é um dos aparelhos que nós utilizamos ortopédicos, né? Um caso de classe 2, né? O inicial e o final, a mudança bem da face do paciente, do perfil, né? Da harmonia da boca, nós vamos ver no próximo slide, inclusive. Veja, ele tinha uma discrepância de quase 12 milímetros, 1,5 centímetro, quando a normalidade é por volta de 2, né? Então, ele apresentava esse aspecto, que com aparelhos ortopédicos, que a gente puder ver a próxima, né? Veja a diferença do perfil bem acentuado, né? A diferença do relacionamento das suas bases ósseas. O lábio que fica ali entre o lábio rosto, que fica, né? ele está sempre lambendo o lábio, né? E o final do tratamento do paciente, 4 anos depois, 3 anos de ortopedia e 1 ano e meio de aparelho fixo, a harmonia que nós conseguimos, principalmente na face, e nós vamos ver agora dentro da boca também, que é um outro visual, como ele terminou o caso, né? Lembra que aquela discrepância era de 12 milímetros, né? Que bárbaro! E Então, resolve, assim. Resolve. Eu não diria que esse paciente foi um paciente que escapou da cirurgia, porque a cirurgia é um grande auxiliar nosso. Mas é um paciente que, com os recursos menos invasivos, nós conseguimos devolver a harmonia facial desse paciente, né? Muito legal. Eu acho que tem esse também, outro tipo de aparelho. Veja, os nossos aparelhos como mudam, altera a postura da mandíbula, né? A parte inferior. Veja como ele é avançado com aparelho e sem aparelho. E isso que estimula o crescimento na região de côndilo desses pacientes, com o uso e o desenvolvimento. Veja, essa criança, há 1 ano de idade, já mostrava um prognatismo mandibular. Veja, os dentes de baixo estão ultrapassando os dentes de cima. Ou seja, se você não intervir, a tendência é que piore, como piorou por volta dos seus 2 anos e meio, né? Porque ninguém vai intervir numa criança nessa idade, que é muito pequenininha, né? Muito pequena ainda, né?
Então, É bom a nós vamos gente ver. mostrar, Isabel, que ali a boquinha dela devia fechar como uma tampa de panela, sabe? O dente de cima tem que ficar sobreposto ao de baixo. Abraçando, né? E se você notar, apesar de ser uma criança linda, se você notar ali a boquinha exatamente tem esse problema. Então, a melhor forma de saber quando existe esse problema da parte de baixo, que é a mandíbula, estar por cima da maxila, é pensar na tampa da panela, porque ela fecha de cima para baixo e ela tem que sobrepor ao que está embaixo. Olha Então, lá, veja e dá para ver direitinho na evolução, o que você tá falando. né? Na evolução, piorou, Aham. né? E se você não intervir, a tendência é que isso sempre piore. Então, nós tratamos essa criança nessa idade, num tratamento, para você ter uma ideia, de 15 dias. 15 dias essa criança foi tratada. No próximo a gente vê o mecanismo que nós utilizamos, foi um aparelho, um plano inferior. Vejam os dentes superiores como estavam fechadinhos e depois eles abriram. Então, houve a normalização na arcada superior e a estabilidade do caso inferior. 15 dias depois desse aparelhinho utilizado. Então, veja, a importância de você saber o momento certo de você 15 intervir. dias? Eu 15 pensei dias. que levava 2 anos. Não, nessa faixa etária, né? 15 dias, que Nessa maravilha, faixa não é etária, nada, né? né? Então, e é um problema que se você não interferisse, a tendência era cada vez piorar ou Piorar. agravar, né? E nós temos ela com 7 anos, se eu não me engano agora, com 7 anos de idade, Olha lá. né? Podia estar Sem gravíssimo problema o caso nenhum. nessa idade se não tivesse tido essa interferência Intervenção. naquela idade. Naquele momento, Exatamente. né? Nessa idade especificamente estaria bem grave o processo dela. E daí, Com certeza. provavelmente seria como aquele caso Como que o o senhor primeiro mostrou que a antes, gente iria né? trabalhar com tudo ortopedia, tentar normalizar essas bases e assim por diante. Então tem um momento certo, o principal é você saber exatamente o momento certo. Toda criança que tiver em crescimento é uma criança muito bem aceita para tratamentos principalmente ortopédicos, tanto da maxila como da mandíbula. Bem legal, né? Muito legais esses interessante, casos, né? muito interessante. Veja ela com 7 anos, né? Na fase do patinho feio, que a minha amiga conhece bem mais do que a gente, né? Conhece bastante Mas também. esse patinho que feio esse ficou bonito por causa dessa intervenção, porque senão estaria feio mesmo. patinho feio que a gente diz aquele diastema, essa migração desses dentes nessa posição. Esse espaço entre os dentes, às vezes a perda do dente, estão caracterizando essa fase de patinho feio, mas não é exatamente um patinho feio. Né? Doutor Cícero, nós já vimos todos os seus casos? Já. Já? Eu trouxe.